Então, hoje nós faremos aqui a correção da nossa atividade, certo? E eu quero que vocês peguem aí a atividade de vocês e acompanhem aí nossa correção, ok? Então, primeira questão da nossa atividade dizia que um caminhão de entrega transportou cerca de 8,6 toneladas. Já foram descarregadas 2,45 toneladas. Quantas toneladas precisam ser descarregadas? Bom, o caminhão transporta 8,6 toneladas e já foram descarregadas, tá? 2,45 toneladas. Quanto falta ainda para descarregar? Nessa questão, nós temos 8,6, tá? Não temos a parte de centésimo, então nós vamos acrescentar um zero para poder resolver essa questão, ok? Vamos adicionar aqui um zero para podermos darmos continuidade à nossa questão. Eu vou pegar emprestado aqui do 6 um décimo, ok? E doar aqui para o nosso centésimo para poder fazer essa subtração. 5 menos 10 menos 5 é 5. 5 menos 4 é 1. Eu vou baixar a vírgula. 6 menos 8 menos 2 é 6. E aí nós temos que falta ainda para ser descarregado 6,15 toneladas, ok? Na nossa segunda questão, nós temos aí que em uma cidade a temperatura pela manhã era de 18,5 graus, tá? 18,5 graus. E à tarde a temperatura subiu, tá? 2,8 graus. Aumentou a temperatura, tá? Subiu. Significa que nós vamos adicionar esses dois valores, ok? Então nós temos aí 8 mais 5 dá 13, tá? Levo 1, baixar logo a vírgula. 1 mais 8, 9, mais 2 é 11, levo mais 1 aqui e 1 mais 1, 2. Então a temperatura dessa cidade na parte da tarde subiu para 21,3 graus Celsius, ok? Essa é a resposta da questão 2. Na nossa questão 3, nós temos aí, tá? Uma ciclovia de extensão de 3,8 km. Lucas e seus amigos percorreram 8 vezes a extensão dessa ciclovia. Quantos quilômetros eles pedalaram, tá? Então nós temos uma ciclovia de 3,8 km e Lucas e seus amigos deram 8 voltas nessa ciclovia. Nós vamos multiplicar e descobrir quantos quilômetros eles pedalaram, tá? 8 vezes 8, 64. Fica o 4 e vem o 6. 8 vezes 3 é 24, ok? 24 mais 6 dá 30. Então nós temos aí um número após a vírgula. Vamos contar da direita para a esquerda um número e adicionar a nossa vírgula, ok? Mas a questão é, eles pedalaram 30,4 quilômetros, ok? Na nossa quarta questão, nós teremos aí uma quarta questão que diz o seguinte: em uma competição de triatlo, tá? Os atletas percorrem 1,5 km nadando, 39,85 km pedalando. O 39 nós vamos alinhar vírgula abaixo de vírgula, então é aqui, tá? 85 pedalando, 9,5, 9,75, tá? Correndo. Então tem essas três provas, é natação, corrida e pedalada, ciclismo, não é isso? Então qual a distância percorrida no total dessas três provas no triatlo, ok? Tri de 3, tá? Atlo de atleta, de atletismo. Então nós vamos somar, aqui não tem valor, vamos adicionar aqui um zero. 0 mais 5 mais 5, 10, tá? Vem 1. 1 mais 5, 6, mais 8, 14. 14 mais 7, 21. Baixar aqui a vírgula, levar o 2. Ok? 2 mais 1, 3, mais 9, 12, mais 9, 21. Vai o 2 novamente. Então nós temos aí 51,10, tá? Quilômetro. 51,10 centésimos de quilômetro. Ok? Então nós temos aí a nossa quarta questão. Vamos para a nossa quinta questão. Na nossa quinta questão, pessoal, nós temos aí que Carlos comprou 15 envelopes de figurinha, sabendo que cada
envelope era 1,75, tá? Ele comprou 15. Então, nós vamos fazer uma multiplicação e ver quanto o Carlos gastou com esses envelopes de figurinhas. Então, 5 vezes 5 é 25, fica o 5 igual a 2. 5 vezes 7, 35 mais 2, 37, vem o 3. 5 vezes 1 é 5 mais 3, 8. Ok? 1 é o neutro da história, né? Não altera o número que está sendo multiplicado, então nós vamos repetir o 5, o 7 e o 1 e fazer uma soma desses números. Ok? 12 vai 1, 16 vai 1, pronto. E vamos contar quantos números tem após a vírgula, são 2, então vou contar da direita para a esquerda, tá? 2 e adicionar a vírgula. Então, o Carlos gastou no total R$ 26,25, ok? Essa é a questão 5. Vamos para a nossa questão 6. Na nossa questão 6, diz que 4 amigos saíram, tá? Para lanchar, tá? Para tomar um lanche e comeram 3 mistos quentes. O misto aqui na nossa tabelinha de preços, tá? Na tabelinha de preço o misto está R$ 2,90. Eles comeram 3, ok? 3 baurus, tá? 3 misto quente, 3 baurus. Então o bauru aqui na minha tabelinha, tá? Acompanha aí pela tabela de vocês também. 3 também, tá? Do 3 e 10, ok? 2 porções de batata. Então as porções de batata, vejam aí que tá de 2,70, ok? 2,70. E eles comeram quantas porções? 2, tá? 2 porções. Tomaram 2 copos de suco de acerola. O suco de acerola está aí de 2,40, tá? 2,40 suco de acerola, 2 sucos. E 2 de laranja, o suco de laranja está de 2,20, ok? Então nós temos todas essas multiplicações, além delas nós temos que fazer a adição para ver o total da conta e dividir por 4, porque no item A diz assim, calcule o total de despesa, tá? Dos 4 amigos. E na letra B diz calcule quanto cada um pagou, sabendo que eles dividiram igualmente a despesa, tá? Então nós vamos ver aqui primeiro nossos subtotais, depois adicionar os mesmos. Então nós teremos aqui 3 vezes 0, 3 vezes 9, 27. 1, 2, 3 vezes 2, 6, com 1, 2, 8, tá? Baixa a vírgula para a segunda casa, tá? Porque tem 2 casas decimais após a vírgula. Da mesma forma aqui também, tá? Multiplica, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 3 é 9. Também 2 números após a vírgula, tá? Todos são 2 números após a vírgula. Então, no resultado, nós vamos contar 2 números da direita para a esquerda e adicionar a vírgula. Ok? 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 7, 14. Vai 1, 2 vezes 2, 4 com 1, 5. 2 números após a vírgula, 2 números após a vírgula. 2 vezes 0, 2 vezes 4, 2 vezes 2, ok? 2 números após a vírgula, lembrem? Ok? 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, a vírgula também, segunda casa, ok? Então nós temos aí essas multiplicações. Depois de tudo isso, ele ainda quer que você some esses valores, tá? Para descobrir o total, tá? Do lanche desses amigos, o valor total. E depois do valor total, o valor que cada um deles pagou, porque essa conta vai ser dividida entre eles, ok? Então, nós vamos somar esses valores. 8,70 mais 9,30 mais 5,40 mais 4,80 mais 4,40. Então, nós temos aqui alinhado todas as vírgulas, ok? 0 como resultado da primeira soma, aí 3 mais 7 é 10, 14, 22, 26, certinho? Vem um 2. 2 mais 8, 10, mais 9, 19, mais 5, 24, mais 4, 28, mais 4, 32, ok? Então, o nosso resultado, R$ 32,60, porque a vírgula vai baixar, ok? E temos que dividir entre os 4 amigos, tá? Eles disseram que dividiram igualmente entre os 4. Então, nós vamos lá. 32 dividido para 4 é 8. 8 vezes 4, 32. 32 menos 32, nós vamos ter um resto 0. Vou baixar o número 6 para cá, mas lembre que antes tem a vírgula que vai para o resultado. 6 para 4 vai dar 1 e vai sobrar 2, certinho? Porque 4 vezes 1 é 4.
E 6 menos 4 é 2, sobrou. Então baixa o 0 para o 2, vai ficar 20 para 4, que dá 5. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20, nada, deu 0. Ok? Então, total que cada um desses amigos vão pagar aí no item B, tá? Isso aqui já é item B, que é item A. Nós teremos aí R$ 8,15. Total das compras, R$ 32,60, item A, tá? E no item B, quanto cada um desses amigos pagaram, foi R$ 8,15 cada um. E nós ainda temos aí a questão 7, tá? Inclusive trata de um assunto não muito legal, porque trata de combustível, né? E esses preços que está aqui são os preços que a gente gostaria que estivesse nas nossas bombas de combustível. Mas vamos lá. Para cobrir a distância entre duas cidades, um automóvel abastecido com gasolina consome 20 litros e abastecido com álcool consome 28. Sabendo que o preço da gasolina é R$ 2,60 e o preço do álcool é R$ 2,50, qual será a economia se for utilizado álcool no abastecimento do automóvel? Então nós temos que multiplicar o valor de litros de álcool por o preço, para saber o total a pagar, e da mesma forma da gasolina, para saber o total a pagar de gasolina, e fazer a diferença entre os dois resultados para ver quanto e quem é mais econômico, ok? Então, já de volta aqui, pessoal, para a gente ver aqui nosso conteúdo da nossa aula de hoje, após essa breve correção de atividade. Nós temos que fixar agora esse conteúdo, tá, de grandezas e medidas, no qual nós estaremos utilizando esse conteúdo em outras aulas, tá, com relação a cálculo de área, a cálculo de perímetro. Mas esses detalhes a gente vai ver nas suas respectivas aulas. Hoje a gente vai abordar, tá, especificamente grandezas e medidas, certinho? Então, já imaginou há um tempo bem remoto, há um tempo atrás, como se faria para medir, tá, certa distância ou comprimento de algum objeto, tá? E principalmente no ramo da construção, tá? Em um certo tempo se usava muito a questão da braça, tá? Que se abria os braços e de uma extremidade do dedão, tá, ao outro dedão, é o que a gente chamava de braça. Ainda hoje se brinca muito, tá? Para quem tem uma infância por a década de 90 e 2000, de uma brincadeira chamada bura ou bila, tá? E aí se tinha a medida, o palmo, tá? O palmo era o que? Era você abrir a mão e medir com a abertura dos dedos, do dedinho mindinho e do joinha, ok? Então esses dois dedos medir a gente chamava de palmo. Isso é uma grandeza de medida. Ou quem brincava aquele velho futebol de rua, gostava de medir a travinha, né, a travinha livre de rua, com o tamanho do pé, tá? E aí há um grande detalhe que aborda essa questão. De pessoa para pessoa, a tendência genética, fisicamente falando, ela varia. Então nem sempre o meu palmo vai corresponder ao palmo de outra pessoa, por ser menor ou maior. Vai ter um palmo maior ou um palmo menor. Então uma medida como essa era uma medida sujeita a uma margem de erro bem maior do que as ferramentas que nós utilizamos hoje. Então esse conteúdo, além de nos apresentar as unidades de medida padrão, tá, que foi criado o Sistema Internacional de Medidas, justamente para formalizar, tá, e tornar preciso essa parte de grandezas e medidas utilizado para peso, tá, para medida de massa, para medida de comprimento, de distâncias, tá, para tamanho de certo objeto. Então nós temos aqui nesse conteúdo, além de apresentar essa questão de algumas medidas que foram utilizadas e que são utilizadas ainda de forma por conhecimento popular, nós temos também as grandezas, tá, científicas através do Sistema Internacional de Medidas, que é a que nós utilizamos na forma padrão, ok? Então nós temos aqui um breve conteúdo, tá, que eu vou resumir para vocês, deixar umas breves anotaçõezinhas, tá, antes da atividade com relação a essas grandezas, mas eu já abrevio para vocês aqui alguns aspectos, tá? Por exemplo, nós costumamos nos preocupar, tá, com a nossa saúde física. Então quando a gente começa a ganhar uma massa física, uma gordurinha, como costuma dizer, a gente utiliza um instrumento para aferir essa massa corporal.
que a gente costuma chamar no modo vulgar de peso, porém tem uma grande diferença entre essas duas grandezas, tá? Peso eu vou explicar, mas vou deixá-lo de lado, tá? Nós vamos utilizar o termo massa corporal. A massa corporal é o que a gente tem como peso, vulgarmente falando, popularmente falando. Porém, o peso, pessoal, é uma grandeza física que está atribuída, tá? A massa corporal multiplicada pela aceleração gravitacional do nosso planeta, da Terra, tá? Então a gravidade da nossa Terra, a aceleração gravitacional da Terra, ela é por volta de 9,8 aproximadamente, e a gente arredonda para 10 para ficar mais fácil de multiplicar. Então se você pega a sua massa corporal, por exemplo, 65 quilos, 68, tá? E multiplico por 10, eu vou ter 680 newtons. Se alguém perguntar seu peso, multiplique sua massa corporal por 10, por brincadeira. Alguém diz, ei fulano, quanto que tu pesa? Mas lembrem que peso é uma grandeza física, tá? O que é minha massa corporal? Aí sim, é o que a gente costuma chamar de peso, porém, quilogramas, tá? Isso é a nossa massa corporal. Nós vamos aprender a utilizar o termo correto. Qual a tua massa corporal? Aí sim, 68 quilos, ou quilogramas. A gente costuma pronunciar quilos, ok? Ah, tá. Me dá aí 600 gramas, isso está relacionado à massa de um certo objeto ou à massa corporal de algum produto, ok? Mas eu quero 200 gramas de mozzarella, tá? Normalmente, essas grandezas são muito utilizadas no nosso dia a dia. Você pega qualquer produto de supermercado e vai estar lá, grama, quilograma e aí vai, ok? Então isso aqui é um exemplo de grandezas, tá? Quilograma, grama. E esses valores é o que nós temos para ser aferido, são as medidas, tá? Para ser aferido. Então nós temos além disso os instrumentos que são utilizados, tá? Por exemplo, para massa é a balança. Para medir a altura, comprimento de alguém, objeto, aí nós temos a fita métrica, a trena, tá, ok? A régua, dependendo do tamanho, ok? E como é que eu posso aferir isso? Aí nós temos o centímetro, aí nós temos o metro, aí nós temos o quilômetro. Essas três as mais conhecidas, porém tem outras grandezas, entre elas múltiplas e submúltiplas, que estão organizadas entre elas. Eu vou disponibilizar aí numa mini apostila para vocês, antes do exercício, essas grandezas, ok? Porém, nós vamos trabalhar com as grandezas mais conhecidas no nosso dia a dia, as mais utilizadas, na verdade, não é nem as mais conhecidas, são as mais utilizadas no nosso dia a dia. Centímetro, metro, quilômetro, tá? Grama, quilograma, ok? O que mais? Nos produtos que são em forma de líquido, ml, litro, e em grandes capacidades, tá? Em grandes capacidades, por exemplo, na Compesa, por exemplo, que mexe com grandes quantidades de água para abastecer a cidade inteira, nós temos lá, não é por litro, porque seriam milhões de litros, então lá é por metro cúbico, tá? Porque cada metro cúbico de água equivale a 1000 litros, tá, ok? Então isso é um exemplo de algumas grandezas, tá? Que nós utilizamos para determinar essas medidas, ok? Porque uma medida é um número qualquer, porém eu preciso de uma dessas grandezas para identificar que tipo de grandeza, que tipo de medida que eu estou aferindo. Então, nós temos aí balança, que identifica a medida para massa, tá? A medida para massa. Uma fita métrica ou uma trena pode ser utilizada para medir comprimento, distância, tamanho, ok? E metro cúbico, nós utilizamos normalmente uma forma geométrica tridimensional, algum objeto tridimensional, tá? Para estar medindo, tá? Em metros cúbicos. E se eu quiser em centímetro cúbico, ml ou litro, aí nós vamos ter que ter uma jarra ou um becker, né? Todo graduado com a medida relacionada a ml ou litro, né? Mas em relação a metro cúbico, nós precisamos medir algum objeto, ou medir o objeto que contém esse líquido para saber a dimensão dele em 3 dimensões, né? Largura, comprimento e altura, em qual é a sua grandeza em metros cúbicos, ok? Então, essa questão de cálculo, nós vamos nos conter um pouquinho, tá, ok? E, por enquanto, eu apresento essas grandezas para vocês.
mas já deixo aí alguns exemplos de transformação, tá? Eu vou apagar isso aqui e deixar alguns exemplos de transformação, de como medir, tá ok? Porque aí nós vamos precisar aplicar essas regrinhas básicas em algumas questões da nossa primeira atividade com relação a grandezas e medidas. Então, para vocês ficarem atentos, vocês podem pegar até uma regrinha, tá, de vocês, certo? E vocês vão ficar atentos no seguinte, tá? Na régua de vocês, ela tem uma pontinha que passa, tá? E não necessariamente você começa a medir dessa pontinha aqui, ó. Você vai medir de onde? A partir do tracinho que marca 0, ok? Porque ele vai estar escrito alguns milímetros para dentro da régua, tá? Porque vem escrito 0 um pouquinho para dentro, uns 2, 3 milímetros para dentro. Então sempre vai dar essa diferença. Se você começar da borda da régua, a sua medida vai ficar milimetricamente errada, ok? Isso, matematicamente falando aqui, teoricamente falando, não dá diferença nenhuma. Mas na engenharia, tá? De um modo geral, mas para ser mais específico, isso teria um peso enorme, tá? Um peso enorme para a engenharia civil, para a engenharia mecânica, e aí vai outros ramos da engenharia. Então, para se medir, utiliza-se a graduação a partir do ponto 0. Pode ser na régua, pode ser na trena, pode ser na fita métrica, ok? E aí vocês vão ver que ela é toda graduadazinha, certinho? E tem os centímetros bem demarcados. Cada tracinho pequenininhos desse na sua régua está relacionado a 1 milímetro. E cada 1 centímetro tem graduado 10 milímetros, 10 tracinhos dentro dele. Ok? Então vocês fiquem atentos na hora de utilização da sua régua que está graduada em centímetro, ou seja, para objetos bem pequenos, para utilizar na escola. Para se utilizar em trabalhos mais, tá? Uma construção civil, por exemplo, aí se utiliza no mínimo uma fita métrica de 3 metros, 5 metros, depende do nível da construção, tá? Então nós vamos ver aí a utilização de fita métrica, que já diz o nome, fita métrica, então ela está classificada em metro normalmente, tá? Raramente você vai encontrar fita métrica em quilômetro ou em centímetro. Ela vem graduada no centímetro? Vem, de 10 em 10 e vem graduada os tracinhos em centímetros. Mas aí você tem que analisar com calma a fita métrica para não medir de forma errada. Lembre-se de marcar no ponto 0. Então, para grandezas de massa, aí nós temos para corpos pequenos a massa, relação em gramas, tá? Para pessoas, por exemplo, nós já utilizamos os quilogramas, tá? E para peso de carga, né? De carro, por exemplo, caminhão, por exemplo, aí nós temos as toneladas, tá, pessoal? Que é representado por T. Vou nem escrever o nome completo, tá? Nós temos as toneladas, tá ok? Lembre-se que para cada 1 quilo, tá? Para cada 1 quilograma nós temos 1000 gramas, ok? 1000 gramas. E para cada 1 tonelada nós vamos ter 1000 quilogramas, ok? Eu vou fazer o mesmo aqui com centímetro, tá? Para cada 1 metro nós temos 100 centímetros. Para cada 1 quilômetro nós temos 1000 metros. Então fiquem atentos a essas medidas, tá? De grandeza. Falta centímetro, metro. Esses dois, por enquanto, nós vamos se segurar por aqui. Se tiver alguma questão extra a mais, tá? Eu seguro para a nossa próxima aula. Então, nós temos aqui 2 exemplos de grandeza, os múltiplos e submúltiplos, tá? Dessas grandezas. Centímetro, tá? A cada 1 centímetro, nós temos 10 milímetros, tá? Ok? Então, vou colocar aqui também. Temos o milímetro, ok? Outra grandeza que não tinha colocado, que também é pequenininha, mas tem na nossa régua aí, tá? Os milímetros. Então, os milímetros, centímetro, metro, quilômetro. Para massa, nós temos grama, quilograma e tonelada. Para cada 1 centímetro, nós temos 10 milímetros. Para cada 1 metro, 100 centímetros. Para cada quilômetro, 1000 metros. Tá ok? Eu errei aqui e vou corrigir. Metros. Certinho? Para cada 1 quilograma, nós temos 1000 gramas. Tá? E para cada tonelada, 1000 quilos. Então, essas são as grandezas e seus múltiplos. Por enquanto, pessoal, nós vamos parar aqui nesse conteúdo, ok? Nosso vídeo já ficou um pouco longo. Eu deixo aí para vocês uma atividade em PDF para vocês estarem respondendo, ok? Enquanto isso, a nossa aula
presencial está acontecendo e você está aí nos assistindo essa aula que foi gravada antecipadamente para vocês. Lembrando que o conteúdo é o mesmo, tá? Vocês não perdem o conteúdo, só perdem aquela dinâmica de sala de aula, de trocar uma ideia, de tirar uma dúvida presencialmente, porém a aula, o conteúdo, que é o que mais importa mesmo, é o que mais pesa, é o que nos interessa, o aprendizado, é o que vocês têm aqui e é a mesma aula, ok? Então um abraço a todos e até a nossa próxima aula.